é uma grande expectativa e esse conflito finalmente pode chegar ao fim. A gente está falando do que está acontecendo ali, né? Na Eurásia, o conflito Rússia-Ucrânia, e em virtude da eleição do presidente Trump e as suas novas diretrizes, botou na cabeça que vai encerrar esse conflito de uma vez por todas. Para quem não sabe, nesse último final de semana, ocorreu em Munique, na Alemanha, uma grande conferência, né, para definir ali qual o futuro da segurança, da defesa, né, do continente. E, óbvio, o pano de fundo era o próprio conflito Rússia-Ucrânia. Além, é óbvio, da necessidade de que o povo europeu, né, os países europeus, possam ser autossuficientes quando o assunto for defesa. Mas uma coisa chamou bastante atenção: a forma com que os Estados Unidos se fez representar, inclusive com o seu vice-presidente, o J.D. Vance, durante a conferência, e deixando bem claro que chegou a hora da Europa assumir as suas próprias responsabilidades e que os Estados Unidos não está aí para ser feito de todo. Se você duvida disso, segura aí que vai valer a pena essa breve análise nossa. Eu vou trazer alguns elementos aqui também para isso. Eu vou fazer um pedido para os amigos: dá like, se inscreve e compartilha aí. Esse é um conteúdo exclusivo aqui do canal Pátria e Defesa. E vamos partir para cima nesse momento. Você faz a sua parte desse lado aí, legal? Já deu o seu like, então vamos lá. Vou ampliar aqui, e eu vou precisar ler para a gente ficar fiel aqui aos apontamentos. Tá? Trump e Putin vão abalar a Europa. Dois eventos geopolíticos ocorridos nessa quarta-feira estão redefinindo as relações entre Estados Unidos e Europa. O século americano da Europa chegou ao fim, né? Na verdade, o siglo. Depois de eventos geopolíticos ocorridos na quarta-feira, dia 12, estão redefinindo as relações entre Estados Unidos e Europa. Vamos aos pontos. Tá? A aproximação entre Trump e Putin tirou o presidente russo do isolamento. Os dois líderes concordaram em realizar visitas presidenciais, enquanto Washington e Moscou desenvolvem planos para encerrar a guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, esteve em Bruxelas, onde afirmou aos aliados europeus que deveriam assumir a responsabilidade pela segurança convencional no continente. Esses acontecimentos refletem a ideologia American First, de Trump. A gente já havia falado sobre isso, né? E sua visão de que questões internacionais e alianças devem ser avaliadas sob uma perspectiva financeira. Isso é novidade, né? Também evidenciam seu distanciamento do pensamento tradicional da política externa ocidental, que ele alega ter prejudicado no seu primeiro mandato. Embora Hegseth tenha reafirmado o compromisso com a organização do Tratado do Atlântico Norte, com a OTAN, há uma mudança significativa em curso. Os Estados Unidos intervieram em 2 guerras mundiais iniciadas na Europa e, posteriormente, garantiram a segurança do continente contra a ameaça soviética. Durante a campanha, no entanto, Trump sugeriu que poderia não proteger os membros da OTAN, que não investissem o suficiente em defesa. Com isso, ele retomou uma questão levantada de forma memorável por Winston Churchill em 1940, ao questionar quando o novo mundo, o Ocidente, principalmente a América, né, com todo o seu poder e força, daria um passo para resgatar a libertação do velho mundo. Trump reviveu um argumento usado por diversos presidentes que foram cautelosos com o compromisso no exterior desde o início da história americana, afirmando, na quarta-feira, temos uma coisinha chamada Oceano Atlântico no meio. Bom, isso é uma reflexão sobre esses determinados pontos, mas a gente pode entender a partir, principalmente, do assunto que nós falamos ontem, quando nós trouxemos a própria figura do vice-presidente J.D. Vance representando o governo americano nessa seara lá na Europa, sobre qual a postura do novo governo americano. Vou até colocar um trechinho aqui para vocês. Vocês vieram aqui preparados para discutir exatamente como pretendem aumentar os gastos com defesa nos próximos anos, de acordo com algum novo objetivo. E isso é ótimo, porque como o presidente Trump deixou muito claro, ele acredita que nossos amigos europeus devem desempenhar um papel maior no futuro deste continente. Não achamos, você ouve esse termo, divisão de encargos, mas acreditamos que é uma parte importante de estar em uma aliança compartilhada, que os europeus assumam responsabilidades, enquanto os Estados Unidos se concentram em áreas do mundo que estão em grande perigo. Essa é só uma amostra, né, do que foi tratado ali. É óbvio, na sequência, inclusive, desse evento,
o Macron chamou uma reunião de urgência com os demais membros ali do continente, né? Um outro ponto também que é importante nós colocarmos é a postura, né, que o próprio secretário de Defesa levou também como mensagem nesse mesmo evento. Vamos lá. Pete Hegseth avisa aos aliados da OTAN que o tio Sam não será o tio otário, defende comentários sobre a fronteira com a Ucrânia. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, advertiu os aliados da OTAN na quinta-feira ao assumir a responsabilidade primária pela defesa da Europa e que gastar qualquer valor abaixo de 5% do produto interno bruto anual em suas forças armadas não é o suficiente. Nossos aliados europeus devem assumir a responsabilidade primária da própria defesa do continente, o que significa a propriedade de segurança por todos os lados, por todos os aliados, guiados por uma compreensão clara das realidades estratégicas, disse Hegseth a repórteres após uma reunião ministerial de defesa em Bruxelas, parte de sua primeira viagem ao exterior. Isso começa com o aumento dos gastos em defesa, disse ele. 2% é um começo, como disse o presidente Trump, mas não é o suficiente. Nem 3%, nem 4%, mas como 5%, aí seria o ideal. Olha, você pode estar achando isso absurdo por parte do Trump e tudo mais, mas a grande verdade é que, após a Segunda Guerra Mundial, que, aliás, teve a vitória da Europa inteira, do mundo, né, sobre os nazis naquele momento, não só a possibilidade disso foi em virtude da intervenção americana no conflito, bem como nós tivemos a própria reconstrução da Europa vindo exatamente do capital americano. E o que aconteceu na sequência foi o grande período de Guerra Fria, onde todo mundo, né, manteve as suas, vamos dizer assim, defesas ativas, porém, com a queda, né, da União Soviética, houve um relaxamento no continente europeu. E o que ocorreu nessa sequência foi um direcionamento dos gastos dos governos europeus, basicamente para o tal do bem-estar social, que é muito bonito, mas basicamente é uma transferência de riqueza de parte da população para outra camada, principalmente a partir de programas assistenciais, e negligenciaram completamente as suas próprias defesas. O Trump entra num ponto de realidade, onde o adversário, um pouco acima, que é a própria Rússia, nesse mesmo período, e principalmente a partir da gestão do Putin, só se reforçou no campo militar, não abandonando aquilo que foi o legado da União Soviética, enquanto equipamentos, principalmente, e as próprias estratégias, e também as ambições, e investindo cada vez mais em defesa, enquanto a Europa ficou encostada, acreditando nessa eterna proteção e recursos financeiros do contribuinte americano. É disso que se trata. Exigir os 2% é o mínimo. E para quem não sabe, não fosse o Trump já estar avisando isso em campanha, boa parte dos países continuariam, inclusive, abaixo dessa linha do 2%, que é uma obrigação da própria OTAN. Para quem não sabe, para ser membro da OTAN, seus mais de 30 membros, todos são obrigados a investir no mínimo 2% em defesa, porque se algum membro, ou se o mundo precisar, todos devem estar, pelo menos proporcionalmente, engajados para promover essa defesa. Boa parte dos países simplesmente não faziam isso. Tá? Agora, quase que todo mundo já, pelo menos, ativou essa régua. Mas o Trump pede ainda mais, porque os tempos não são os mesmos de 10, 20 anos atrás. Agora, existem ameaças reais, existem conflitos reais, inclusive do ponto de vista convencional. Algo que as pessoas achavam que não ocorreria mais. A doutrina militar e as estratégias militares ao longo dos últimos anos têm focado basicamente no conceito de conflitos híbridos, né, que envolve guerras assimétricas, né, provocadas por terror, guerrilha, e não entre nações. Veio o conflito Rússia-Ucrânia simplesmente para derrubar todos esses manuais que apontavam esse tipo de conflito convencional como ficando no passado. Estavam redondamente enganados. Você soma isso também o outro tipo de conflitos existentes hoje, que passa pelo campo tecnológico, passa pela questão dos drones, muita inovação dentro do campo de batalha, e a Europa ficou bastante para trás, inclusive em inovação e na sua própria indústria de defesa, que já foi gigante e precisa ser retomada. Então, é disso que trata esses argumentos do Trump. Agora, indo em particular para a questão
do conflito Rússia-Ucrânia, o Trump já está marcado, né, já está agendado para a Arábia Saudita um encontro com o Putin para discutir os termos. Esses termos já foram colocados e conhecidos. Eu vou trazer uma análise aqui, que é uma sugestão de um canal muito forte, aliás, até recomendo que vocês sigam lá, o Marcelo do Hoje no Mundo Militar, parceiro, já fizemos trabalho juntos, inclusive, e ele faz uma breve análise. Eu não vou concordar totalmente com a análise que ele faz aqui, mas a linha de raciocínio pode ser considerada existente. Tá? Isso aqui é uma postagem lá no X, né, na rede do Elon Musk, no X, do Hoje no Mundo Militar. Né? Com o fim da Conferência de Segurança em Munique, o consenso entre os participantes é que Trump e Putin chegarão a um acordo na Arábia Saudita. Putin exigirá o reconhecimento dos territórios ocupados, a queda do governo Zelensky e a substituição da Constituição ucraniana por outra imposta pelos russos, na qual estará explicitamente proibida a entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia. Os participantes da conferência acreditam que Trump deseja um acordo rápido e aceitará as demandas de Putin, permitindo que o líder russo declare vitória em sua invasão à Ucrânia. Em seguida, Trump se dirigirá à Europa e dirá: aqui está o acordo, aceitem ou financiem vocês mesmos o conflito. Depois se afastará, se autoproclamando como o responsável pelo fim do conflito na Ucrânia. Né? A Europa, então, ficará diante de duas opções: aceitar a vitória russa concedida por Trump e Putin, né? Ou financiar com recursos exclusivamente europeus a defesa ucraniana. Aqui, o final da reunião, essa agenda está sendo tratada para muito em breve, né, para o final do conflito, e fica essa avaliação. Está totalmente correto? Olha, eu acredito que o Trump sim quer botar um ponto final, e do outro lado, os russos têm uma boa capacidade de negociação. Eu acabei de assistir um material, vou colocar rapidamente aqui para vocês, só um trechinho. Nesse domingo, o Trump esteve em Daytona, né, para acompanhar um evento automobilístico, e na descida do Força Aérea 1 foi perguntado a ele o que ele achava sobre a questão do Putin e da Rússia. Vamos ouvir rapidinho aqui. Parar de lutar. Eu vejo isso. Conversamos longa e intensamente. Steve Woodcock esteve com ele por um período muito prolongado, cerca de 3 horas. Acho que ele quer parar de lutar. Eles têm uma máquina grande e poderosa. Isso tem um pouco de ruído, né? A dublagem foi feita aqui pela equipe do Pátria Defesa para vocês, né? Vários materiais agora a gente está apresentando aqui, estamos colocando ele já dublado. Espero que isso ajude na compreensão de todos. E o Trump deixou muito claro, ele quer parar de lutar. Mas é mais do que isso. Outros dias nós fizemos aqui análise sobre como é essa nova divisão do mundo e como isso será fatiado em principalmente 3 blocos, e cada um buscando, né, a sua zona de influência. Muito do que está acontecendo e o que vai acontecer em relação a essa questão, a solução, né, do conflito Rússia-Ucrânia, tem a ver com essa análise que nós fizemos lá atrás, onde, por exemplo, o próprio Estados Unidos demarca as zonas americanas como de sua influência. Aí vem toda aquela questão das falas sobre o México, a fronteira com o México, sobre o Canadá, sobre Groenlândia, sobre o Canal do Panamá, enfim, definindo quais são as suas áreas de influência, assim como entende que não vai se envolver diretamente em situações mais remotas. A própria frase, né, que foi dita aqui no início da análise, né, tem um oceano entre nós, vale para todo o continente americano, né, as 3 Américas, porque é o que separa efetivamente de um lado o Atlântico, de um lado o Pacífico, e uma zona de preocupação e proteção e de influência direta do próprio Estados Unidos. É óbvio, o maior exército do mundo e a maior potência econômica do planeta tem influência em todo o planeta, mas precisa resguardar principalmente as suas áreas adjacentes. Né? Então, fica essa análise aí para vocês. Eu acredito que sim, isso deve ocorrer nesses termos. Acredito que não será 100% do que o Putin deseja, talvez algumas coisas até interessem aos Estados Unidos, por exemplo, como nessa solicitação, como, por exemplo, a não permanência do Zelensky na presidência, o Zelensky bastante contaminado, né, por todo o processo europeu, não interessa ao Putin e não interessa ao Trump também. Assim como outras questões também, como a não entrada, né, a não adesão futura à OTAN. Isso faz parte de um equilíbrio antigo
no planeta, né? Bom, fiz uma análise breve aqui, não estou tomando lado, eu acredito que o melhor, não vejo solução. Eu já falei isso, eu falo isso desde o início do conflito, eu não vejo solução possível onde exista uma vitória por parte da Ucrânia em relação à Rússia que não seja um prejuízo ainda maior para toda a humanidade, tá? No campo da impossibilidade, em virtude do tamanho da potência militar russa, né? Então, você não faz isso sem que isso se transforme numa hecatombe, inclusive podendo escalar a nível nuclear. Então, interromper esse processo de alguma forma é, sim, algo que interessa. Mas deixa a tua opinião aí. E entenda, aqui nós estamos fazendo uma análise. Eu não tenho qualquer responsabilidade sobre o que vai acontecer no lado de lá. Portanto, se você tem torcida para um ou para outro lado, despeje o seu carinho para esses personagens. Eu penso que o país, a Ucrânia, está totalmente dilacerado, perdeu boa parte da sua força intelectual e de trabalho, e principalmente a sua força jovem. Boa parte das famílias que saíram do país foram despejadas por outros países europeus, né? Muita gente ganhou muito dinheiro com esse conflito, principalmente se você pensar nas indústrias de defesa, né? O quanto isso é interessante para os senhores da guerra, mas chega o momento de colocar um fim nisso, né? Essa é a proposição do Trump e acredito que ele vai conquistar esse objetivo. Ele tem toda a motivação para isso e me parece que é isso que ele persegue no momento. Se você tem uma opinião diferente disso ou se você concorda, deixa aí nos comentários e vamos mantendo essa nossa linha direta também, não só dentro das questões locais no Brasil, mas também falando da parte aí da geopolítica e os acontecimentos no mundo, que sim, de uma forma ou de outra, acabam nos afetando aqui. Um forte abraço a todos os amigos, eu deixo vocês aqui com a nossa vinhetona. Um forte abraço, excelente doença, excelente semana para todos e fui. Até mais. Dá like, se inscreve e compartilha. Forte abraço. Fui.